Vamos dar continuidade aos nossos vídeos, às nossas explicações sobre o PEMEG. Resolvemos o problema da renovação do PEMEG e garantimos com isso os próximos anos, que o PEMEG terá mais 50 anos de vida. Mas veio outro fator que estava no edital e precisava ser votado, a redução da chamada. A diretoria explicou, se reduzirmos a chamada para 1%, sem o retorno dos irmãos, como está aprovado, o prêmio, o pecúlio, iria reduzir também. Reduziu pela metade, o pecúlio vai reduzir pela metade. Mas os irmãos entenderam, e das 83 lojas, 76 votaram a favor dessa redução. Por quê? Os irmãos não estão dando conta de pagar, o pecúlio está mais caro do que a mensalidade das lojas. Então, se ele está mais caro que a mensalidade das lojas, está ficando cada vez mais difícil os irmãos fazerem parte. Então nós temos que reduzir, até porque agora os irmãos não poderão mais sair, então temos que aliviar para esses irmãos. E assim foi aprovado. Então, apesar de não ser a proposta da diretoria, mas a diretoria tem que acatar porque foi a decisão soberana das lojas. Quem está fora pode ficar. Quem entrar na maçonaria daqui para frente já entra ciente do compromisso com o PEMEG, e quem está no PEMEG continuará no PEMEG, porém agora pagando apenas 1% do salário mínimo como chamada, ou seja, a mensalidade, como no primeiro mês, o último mês antes dessa mudança, a mensalidade foi quase R$300. Depois da mudança, a mensalidade caiu para 38 e deve estabilizar nos próximos meses na casa dos 80, 90 reais. Um valor que para muitos não vai fazer diferença e fica fácil para que os irmãos retornem. Essa é a vontade da diretoria. Por que essa é a vontade da diretoria, meus irmãos? Porque esse reflexo da alteração da Assembleia causou outro alvoroço na ordem. Nós temos irmãos com 20, 30 anos de contribuição, que há poucos meses atrás, se falecessem, receberiam 75 mil reais, e agora estão recebendo 37. Esse mês já foi para 38, que o PEMEG voltou a crescer, graças a Deus. E com esse crescimento, cada mês que passa o PEMEG está aumentando o valor do prêmio. E aí nós chegamos então na seguinte situação. Resolvemos o problema do PEMEG, barateamos para o irmão, mas agora temos que resolver o problema de quem já estava lá dentro e teve o prêmio reduzido pela metade. Tá certo que o PEMEG não garante prêmio para ninguém. O prêmio ele é definido, é um rateio. Se nesse rateio a vaquinha arrecada muito, paga-se muito. Arrecada pouco, paga-se pouco. Sempre foi assim. Mas por que não lutarmos para que a gente consiga aumentar esse prêmio novamente, esse pecúlio novamente? E como fazer isso? A solução é muito simples, meus irmãos. A solução é trabalhar para que os irmãos retornem para o PEMEG. E precisam retornar todos? Não, não tem essa necessidade. Nós estamos fazendo palestras nas lojas e levando a seguinte meta. Veneráveis, vá na loja de vocês e busque quantos irmãos estão fora do PEMEG. Não precise trazer todos, tem uns que não vão mesmo aceitar. 40%. Se nós trouxermos hoje 40% dos irmãos que estão fora para dentro do PEMEG, o nosso pecúlio irá para aproximadamente 60 mil reais. Esse é um número que a diretoria considera um número bacana, um número justo. Por que justo, Tiago? Muito simples. Nós pegamos o irmão que está há mais tempo no PEMEG, e nós temos um irmão vivo que está há 62 anos no PEMEG, ele participou desde a fundação da instituição. E levantamos que até hoje o PEMEG pagou aproximadamente 4 mil pecúlios. Esse irmão mais antigo, até hoje, se nós pegarmos os 4 mil pecúlios que ele pagou, trouxermos para o valor atual do salário mínimo, esse irmão contribuiu com 61 mil reais. Então, não que o PEMEG tenha obrigação de devolver dinheiro para os irmãos, mas se nós conseguíssemos devolver para a viúva tudo que o irmão contribuiu, o mais antigo contribuiu, nós estaríamos fazendo a melhor das soluções. Pense comigo, o irmão foi fraterno 62 anos, contribuiu com 4 mil viúvas e no final da sua vida a viúva ainda vai receber o dinheiro que ele colocou dentro dessa instituição. Não seria perfeito? Então, para a gente atingir isso, meus irmãos, basta que nós tragamos 40% dos irmãos para dentro. Fica essa meta para que os irmãos, ao invés de reclamar que baixou, ao invés de criticar a diretoria porque deixou que o valor baixasse, vamos reverter toda essa nossa vontade, todo esse nosso empenho
para convencer, mostrar para os irmãos que se eles voltarem, esses 80, 90 reais por mês, que não vai fazer diferença na vida financeira deles, mas fará toda a diferença para o pecúlio que será pago para as nossas viúvas. Essa é a meta da diretoria para os próximos meses. Gostaríamos apenas de ressaltar, para finalizar este assunto, meus irmãos, que a diretoria, quando houve essa alteração, criou algumas regras. Que regras foram essas? Nos próximos 6 meses, e isso é muito importante, nos próximos 6 meses, meus irmãos, até 10 de janeiro de 2018, todo e qualquer irmão que quiser retornar para o quadro do PEMEG, ele não terá nenhuma exigência, nem atestado médico, ele não terá que pagar luvas, se ele já fez parte do PEMEG, ele não precisará pagar luvas novamente, ele simplesmente volta a contribuir a partir de então. Porém, se até dia 10 de janeiro os irmãos não entenderem a necessidade de voltar e depois desse prazo quiserem retornar ao PEMEG, eles terão que cumprir algumas exigências. Quais são essas exigências? Primeiro, se ele tiver mais de 60 anos, ele não mais será aceito no PEMEG. Deixando claro que isso é só para os irmãos que estão hoje na maçonaria e não querem contribuir com o PEMEG após os 6 meses. Porque se a maçonaria, se a sua loja iniciar um irmão com 80 anos de idade, ele vai ser aceito no PEMEG com 80 anos de idade. Agora, o irmão que não quis contribuir ao longo da vida maçônica e depois, quando atingiu uma idade senil, ele quiser vir a contribuir, aí sim, esse irmão, até por uma questão de justiça com os que sempre contribuíram, esse irmão não mais será aceito na nossa instituição. E aqueles que tiverem menos de 60 anos, a partir desse período de retorno que foi aberto pelo Estatuto, esse irmão terá a seguinte situação: ele terá que cumprir 1 ano de carência. Também para evitarmos casos como vimos anteriormente, de irmão que ficou fora do PEMEG 10 anos, descobriu que estava doente e pediu retorno para o PEMEG. Trouxe um atestado médico, e desculpe dizer, mas isso é um fato verídico, ele trouxe o atestado médico para o PEMEG, dizendo que ele estava em boas condições de saúde, inclusive assinado pelo urologista dele. E poucos meses depois, ele morreu de câncer na bexiga. Agora vejam comigo, câncer na bexiga não mata em poucos meses. E aí? Será que esse irmão só não voltou para o PEMEG porque sabia que iria morrer? E aí fica a pergunta, é justo com os outros irmãos receber esse tipo de irmãos no PEMEG, que não quis contribuir com as viúvas, mas achou que os outros tinham o dever de contribuir com a dele na hora da morte? Então foi criada essas regras única e exclusivamente para sanar esse problema, para que a gente proteja os irmãos que entenderam os princípios básicos e querem ir com eles até o final. Era isso, meus irmãos, com relação à Assembleia, essa era a situação do PEMEG. Achamos melhor, como diretoria, dar um passo atrás e mesmo pagando um pecúlio um pouco menor agora, o PEMEG está salvo, está saneado e nós temos agora chão para crescer. Ou a outra situação, que era deixar como estava e o PEMEG daqui a alguns anos nós chegarmos para os nossos idosos e falar: infelizmente não importa se você contribuiu 50, 20, 30 anos, o PEMEG acabou, você não terá direito a mais nada. Foi esta mentalidade que nos norteou para tomar as decisões. E a partir de agora dependemos única e exclusivamente do entendimento dos irmãos. Convide a diretoria para ir na sua loja, convide a diretoria para fazer palestra para os irmãos, mostre esse vídeo para os outros irmãos que não conhecem do PEMEG, porque se nós atingirmos a nossa meta de 40% de retorno dos que estão fora, o PEMEG voltará a ter um prêmio muito bom, justo e todos pagando metade do que se pagava antes. Esse é o desejo da diretoria para toda a nossa ordem. Que mais uma vez o PEMEG se torne forte e que a nossa união faça da nossa potência, da nossa instituição, uma instituição cada vez mais fraterna.